Mas aí, voltando na rádio, pra depois a gente falar mais aí, falar do Galo também. Aí, o rádio sempre teve na minha vida. Como o rádio sempre teve na minha vida, aí acabou que... só um negócio rapidinho. O Timbuca, meu irmão de criação, canta pra cacete, participou até de programas como de Seu Pereira, né? Certo, Final, Projeto Alegria, pá. Povo na TV. Povo na TV. Aí, cara, eu sei que a casa dele, ele tinha um gradiente, sabe? Aqueles gradientes. 5 em 1? 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. Toca fita, toca disco e tinha rádio. Aí eu falava, seu Timbuca, posso ficar aqui de vez em quando escutando aí o rádio? Aí ele falou assim, pode, velho. Aí eu ficava lá na sala dele lá assim, bicho, aí eu escutava, né? Aí eu ia, Cidade Del Rey, Cidade Del Rey, Cidade Del Rey. E ficava, porque o que eu ouvia era cultura, Atalaia. Atalaia, 10 Rádio e 1. América, ouvia Mineira, Rádio América, Rádio Mineira, Cultura, Atalaia, que eu falei, né? Rádio Tiradentes. E tinham grandes comunicadores, né? Então eu vivia nessas rádios. Eu gostava de ouvir o quê? Os caras falando, as propagandas, né? Eu gostava muito disso. E eu já gostava muito de bateria. Então, eu montava uma bateria assim, feito com lata, com saco plástico de leite, sabe? Artesanal. E aquelas tampas de cera antigamente, assim, sabe? Era o prato e tudo, né? E o Timbuca, ele tinha um pandeiro, que eu batia no aro do pandeiro, assim, pra fazer som de chimbal, né? E o dele era de couro, não era de nylon, não, era de couro mesmo. Então eu colocava em cima da almofada e ficava com o som... Sabe? E eu ficava tocando. Acompanhando a música, ele tava tocando a rádio. Até um belo dia que eu tô lá bem tocando lá assim e tal, bicho. Chegou meio chumbado, né? Apelido Timbuca, né, mano? Chegou em casa meio chumbado lá, a mulher dele falou assim, ô, nego, deixa eu falar com você. Que, do lado deixa a Vanessa dormir, não. Bicho, chegou, embicou minha bateria, quebrou ela toda, velho. Pegou o pandeiro e embora, né? Aí eu fiquei eu falei, pô, bicho, um dos dias mais tristes da minha vida. Falei, não, vou ter que fazer outra bateria. Pô, eu falei assim, não, mas tem meu pandeiro e tudo. Tadinho, bicho. Aí no outro dia, assim, contaram pra ele, né? Falou, Timbuca, você chegou meio chumbado aí, sua mulher falou com você que não tá deixando a sua filha dormir. Nó, bicho, aí ficou todo sem rosca, assim, até veio Com remorso. Ô, Du, chega aí, vamos conversar aí. Que lá na Nova Gameleira, né, do meu povo lá, ô, Du, cara de cu, essas coisas. Muita história com o povo lá, mas o Timbuca é meu grande. Aí depois o Timbuca me devolveu o pandeiro, falou, eu vou te ajudar a fazer a bateria aqui de novo e tal. É muita história legal. Aí, José, aí você tá na banda ali, mas porque eu acho que você vai pra Liberdade com 15, 16 anos? Como é que é isso? A Liberdade aconteceu o seguinte, como eu escutava muito rádio, e eu falei, cara, eu tinha essa ideia de querer um dia trabalhar no rádio, né? Eu lembro assim, quando eu via, por exemplo, de Seu Pereira... Silvio Santos, né? Dácio Campos. Como é que é? A união faz a força. E grandes comunicadores, né? Bolinha, né? No Clube do Bolinha. Porque a nossa geração é muito TV também, né? Muito TV também. Não tinha outra forma de entretenimento. Verdade. Era a rádio ou TV mesmo, né? O tempo todo vendo TV, né? Aqui mesmo tinha aqui Aqui tinha o Almir Francisco, grande Almir Francisco, pô. Ele era comunicador, fazia rádio e fazia também TV Alterosa. Tinha, como é que chamava no sábado à tarde? Como é que chamava, velho? Sucesso, né? Como é que chamava? Que aí os clipes, a primeira vez que eu vi o Kiss sem máscara foi na TV Alterosa com o Lick It Up. Olha só. Ficou a TV Alterosa o dia inteiro anunciando, e nesse sábado, Não, cara, que pena que eu esqueci. Vou lembrar daqui a pouco. E aí, a primeira vez que eu vi o Kiss sem máscara foi justamente o Almir Francisco apresentando. E aí, o que acontece? Vai acompanhando essa turma toda. Aí um belo dia, eu lembro eu chegando em casa assim, e tinha um povo na TV que o Disseu Pereira fazia, e no final da tarde cantava Ave Maria, esse negócio todo, e eu tava chegando no campo da Alvorada, todo poeirado, né, bicho? Jogando bola? Jogando bola, descalço. Sempre gostou de jogar bola, né? Assim, eu sempre gostei. Hoje eu gostaria de voltar a jogar, mas eu tenho medo danado de joelho, né, bicho? Uma certa idade que não dá pra ficar polir. E aí, mas assim, tem muita gente aí que joga bola, né, tranquilamente, mas eu tenho meio certo receio. Aí, cara, eu sei que eu cheguei assim, deixei a bola cair no chão assim, fiquei olhando pra televisão, falei assim, tá aí, eu quero trabalhar com isso, cara. E o tempo foi passando, e um belo dia eu tô escutando, tinha um programa na Rádio Liberdade, que a Liberdade não era sertanejo como ela é hoje. Ela tinha, sim, um programa sertanejo, que tem até hoje, né, quase 40 anos, esse programa chama Brasil Caboclo. Ele era de 4 às 8 da manhã.
E sempre teve. Só que ela era totalmente uma rádio alternativa. Então, o Red Hot Chili Peppers, quem não conhecia, conheceu na Liberdade. Olha. Outra pegada. Era outra pegada. Eclética, tocava de tudo. Não, na verdade era uma rádio alternativa mesmo, era só o lado tá. B. Só o lado Entendi, B. só o lado B. Por exemplo, enquanto tava todo mundo tocando Nessa Terra de Gigantes, ele tocava Além dos Outdoors, né, Sempre do o lado Engenheiros da B. Bahia, sempre o lado B, assim. E era muito legal. E aí, cara, por que eu fui na Rádio Liberdade? Tinha um programa lá chamado Metal Massacre. E quem apresentava na vida, você tem que conhecer alguns anjos, algumas pessoas que Deus coloca na sua vida, assim, né? Chamado Crisóstomo Luiz, mas no ar ele chamava Luiz Crisóstomo. Hoje ele é tem mais de 30 anos que eu não o vejo. Ele virou cidadão alemão, mora na Alemanha, casou lá, né, e tal. Mas é um cara extraordinário. Até um dia desse, um cara mandou uma foto pra mim aqui, o Cláudio Campos, mandou uma foto também, trabalhava na época na rádio, mandou uma foto dele assim, sabe? Só pra você imaginar quem é, só você imaginar, é o Eric Clapton, de barba, assim, Que igualzinho, igualzinho o Eric Clapton. Clone dele. E aí eu fui lá, cara, eu escutava o programa, né, mas eu achava a voz dele muito legal, sabe? E ele falando lá, tal, o Petardos na sua tarde, Metal Massacre, oferecimento Cogumelo Discos. Aí eu achava a voz dele muito legal, falei, bicho, vou lá conhecer esse cara, vou lá conhecer a rádio. E aí, a partir daí, nasceu uma história, assim, de amor pela Rádio Liberdade, porque aí eu comecei, como eu fui muito bem recebido, e eu dei uma sorte danada, porque o programa, eu achava que era ao vivo, né? E o programa era gravado. Então, nessa época, eu tava com de 15 para 16 anos. O programa era gravado. Na hora que eu cheguei lá, velho, a minha sorte é que ele estava na rádio, que eu poderia chegar lá, não tem ninguém na rádio. A rádio tá lá tocando lá. E na hora que eu cheguei, tava ele e a Mara, que é uma excelente locutora, voz maravilhosa, tava ele lá. Aí falou, Luiz, quer te conhecer aí. Eu falei, pô, cara. Aí na hora que eu olhei pra ele assim, eu fiquei meio desapontado. Eu falei assim, pô, achei que era um cara cabeludão. É o rádio engana mesmo. Que é um cara cabeludão, que apresentava o programa e tal, mas ele. Eu não sei por que eu criei essa expectativa, porque ele era um locutor mesmo, sabe? Pela voz do cara. Pela voz. Aí comecei na Rádio Liberdade, velho. Pioi de rádio. Aí a minha vida foi de segunda a sexta, todo dia pra Rádio Liberdade. Isso tem quanto tempo que começou essa... Porque a gente brinca que o rádio é uma cachaça, né? Você tem quanto tempo de locutor já, Dudu? 38 anos, né? Que isso, bicho. É uma vida, né? Muito eu vou tempo. fazer 38 anos. Você tá doido? É sua vida, pô. Eu comecei aí... Agora tem um negócio interessante na Rádio Liberdade, te cortando rapidinho. Não, pra contar como é que eu cheguei ao Metal Massacre, Isso. né? Aí você começa até a morar na rádio, pô. Aí é um pouco mais pra frente. Aí o que aconteceu? Tô lá, né, aquele pioi de rádio. Aí um belo dia, tô lá assim, sabe aquela coisa assim, até tem no show do Caju e Totonho, vamos falar de coisa boa, coçando as paredes assim, né? Tirar a tinta, tô lá sem fazer nada assim e tal, porque eu sempre soube, não ficava o tempo inteiro dentro do estúdio, abaçando os outros, eu ficava na minha, quieto, porque você vê nas pessoas... Eles adotaram você, José? Oi? Adotaram você um pouco, né? Adotaram. Deixavam você ficar lá todo dia, né? Família Lapinha, eles me adotaram. Aí eu ia lá, isso que eu tô te falando, não incomodava ninguém. Eu sabia a hora de recuar, não ficar embaçando o cara. Por exemplo, o cara tá lá no estúdio trabalhando, ficar lá o tempo inteiro. Às vezes você chega assim, você vê que a pessoa não tá no dia bem, você vai Ficar na sua. recuada e tal. Então não incomodava. Só que aí começou aquela coisa, né? Então lá tinha a Gruta do Lapinha, que é o restaurante deles lá e tudo. Então chegavam as marmitas, né? Aí, essas marmitas que chegavam, começou a chegar uma pra mim. Bicho, eu saía do colégio, ia direto lá pra Liberdade. Aí eu falei, mãe, você aqui é o telefone da Rádio Liberdade, se você quiser falar comigo, você me liga lá. Só que eu tava naquela assim, né, tava praticamente saindo de casa. Foi nesse momento que eu saí de casa que eu fui até morar lá.